acordo com o relatório divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, só no primeiro ano da pandemia, em 2020, houve um aumento de 60% de assassinatos de índios. Segundo o CIMI, esse é um dado que expõe a truculência, a violência, o descaso e o abandono dos povos indígenas. Diante desse cenário, lideranças dos povos originários promoveram o levante pela democracia em Brasília. É de muita relevante e muito importante, entendeu? Nós levantar a nossa democracia. Porque se nós calar e baixar a cabeça, a nossa democracia ela nunca vai existir, certo? Então, para nós é muito importante o levante pela democracia, certo? E estamos fazendo aqui e vamos continuar aqui, né? Porque eles têm que entender e olhar para nós com outros olhos e principalmente o respeito. Mostrar para eles que nós estamos vivos e que não é visto não é lembrado, não é verdade? Então, se nós estamos aqui para mostrar que os nossos direitos não foram conquistados de um dia para a noite, foi com luta, foi com força. Então, o Levante pela Democracia é mostrar que nós também temos conhecimento das leis, que nós também temos conhecimentos do que se passa em todo o Brasil, em todo o mundo. Nós tivemos essa união em que, quando foi colocado nossos artigos 231 e 232 na Constituição Federal, lá em 88. Então, a gente vem na mesma defesa, né? Nós precisamos defender principalmente a nossa Constituição Federal e trazer de volta essa luta. A primeira coisa é a gente acompanhar. Eu acho que o movimento indígena ele está mais aparente, ele está com mais força, ele está mais fortalecido. Eu acho que hoje é quase que impossível você não saber, né, dos acampamentos, das mobilizações que têm sido feitas. Acredito que as redes sociais elas têm ajudado nisso, né? A gente vê a força que tem sido as lideranças indígenas nas redes sociais. A gente está fazendo chamado, por enquanto a gente está no aguardo, né, que a sociedade se levante, porque isso aqui é um chacoalhão para a sociedade se levantar. É necessário que a gente também, como movimento social, não só indígena, mas outros movimentos sociais, se atente também para a questão da democracia e defenda ela, porque é o único instrumento que garante eu ser indígena, você não ser indígena, ele ser negro, ele ser homossexual, ela ser mulher, né? É isso que nos garante dentro dessa democracia um respeito um com o outro. Nos últimos anos, especialmente a partir de 2019, os povos indígenas em todo o território nacional passaram a viver uma situação de enorme insegurança jurídica. Os dados apresentados pelo Conselho de Indigenista Missionário referentes ao assassinato de indígenas para o primeiro semestre de 2020 apontam que houve aumento de 60%. Este percentual de aumento, porém, diz respeito apenas à violência notificada. Tende a ser maior, portanto, porque é uma parte dessa violência que não chega até as autoridades. Gostaria que você revogasse o grupo de trabalho que você tem! As lideranças dos povos originários apontam um retrocesso que está em curso em Brasília. É a tese do marco temporal, um projeto do Congresso Nacional que defende que a demarcação de terras só deve ser efetivada se quem fez o pedido estiver ocupando o território no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Infelizmente, a Constituição parece que está sendo rasgada, não está tendo valor. E nossos pais, nossos ancestrais trabalharam bastante para que isso acontecesse, de ter um país melhor. E agora está sendo rasgado. Então, quando você rasga a Constituição, quando você tem um retrocesso dos nossos direitos, isso quer dizer que os nossos ancestrais não se esforçaram, não pensaram enquanto nós estamos aqui hoje presente. É muito triste ver isso acontecer, porque o retrocesso
dos direitos, ele está atingindo a todos nós, não é só os povos indígenas. O marco temporal ele não é um significado só para nós não, acho que hoje é mundial, né? Porque quando você não garante o direito à terra, você não garante o direito à floresta e não garante a biodiversidade. E se nós for falar hoje sobre questão climática, as terras indígenas são importantíssimas dentro de toda essa discussão, que é uma discussão mundial, que é sobre aquecimento global e as mudanças climáticas. A tese do marco temporal, em apreço pelo STF, diz respeito a uma tese inconstitucional que busca legalizar o ilegal. Busca legalizar o ilegal porque tem o propósito de legalizar a propriedade privada de terras que foram obtidas ao longo do século XX de maneira ilícita. Propriedades estas que decorrem de violência perpetrada contra comunidades indígenas em todo o território nacional. Ela não apenas pode, como ela já gera neste momento, insegurança jurídica e propicia o estímulo à violência física, à violência armada contra comunidades indígenas em todo o território nacional. Não pode, portanto, ser aprovada porque atenta violentamente contra a Constituição Cidadã de 1988. A preocupação deriva exatamente da insegurança jurídica como consequência de uma possível revogação desse instituto, que já está na Constituição, no artigo 231, que é o marco temporal e que foi reafirmado, acho que em 2009, num parecer do falecido ministro Carlos Alberto Direito, quando da discussão dos recursos relativos à demarcação das terras indígenas lá de Roraima, da Raposa Serra do Sol. Então, ou você oferece segurança jurídica para todos, ou não há segurança jurídica para ninguém, nem para as próprias populações indígenas, que hoje reivindicam muito mais interesses de assistência social, de escola, de saúde, de extensão rural. Eles têm terras, muitas vezes, que não são usadas porque não têm os meios, não tem infraestrutura, não tem estrada, não tem equipamentos agrícolas. Eu ouço muito mais essas reivindicações do que propriamente essa questão da demarcação de novas áreas. O marco temporal vem tirar o direito daqueles índios que estão lutando pela sua terra, que foram expulsos, né? Eu estou em retomada há 16 anos na minha área, que foram expulsos meus antepassados. Eu retornei para lá, tá com 16 anos. E esse marco temporal, se for aprovado, mas eu acredito e confio no STF, né, que eles vão derrubar e não vai deixar passar. Acreditando no STF, que ele possa aí garantir o nosso direito, não rasgar a Constituição, que são guardião da justiça, acreditamos ainda na justiça sobre o marco temporal. A tese do marco temporal, que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, é defendida por setores com interesses econômicos nas terras indígenas. Eles querem que sejam reconhecidas apenas aquelas terras que já eram ocupadas na data da promulgação da Constituição. Muitos grupos indígenas foram expulsos de suas terras ancestrais e seguem reivindicando o retorno ou o acesso às áreas onde estão agora. Infelizmente, o parecer aprovado na CCJ da Câmara dos Deputados e que está no plenário daquela casa busca atender aos interesses econômicos que querem explorar as terras indígenas. É um ataque às políticas humanitárias e ao próprio meio ambiente. Quem protege mais o meio ambiente que os indígenas?
com certeza ninguém. O Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu. Espero que a decisão seja na linha da preservação dos direitos dos povos indígenas e da vida, o que significa que a decisão servirá de diretriz no que diz respeito aos procedimentos demarcatórios. A indústria da criação de área de reservas indígenas tomou conta do Brasil, né? E a gente precisa de um marco legal que possa dar segurança jurídica a ambos os lados. Garantir o direito do indígena na sua terra, conforme diz a Constituição Federal, né? Mas também dar garantia ao produtor rural que, de repente, vê suas terras sendo tomadas para objetivo nenhum, porque são áreas abertas, que não tem mais o que o índio explorar, porque, de repente, a questão ideológica com relação ao índio ainda está naquele tempo que o índio deve viver da pesca e da caça. Quer dizer, é um prejuízo total. E quem é que promove isso? Promove isso pessoas financiadas pelo estrangeiro lá, por países interessados em barrar a produção brasileira, né? E são as ONGs, né? Essas ONGs que recebem capital externo para fazer um trabalho, e às vezes um trabalho muito eficiente, que tem conseguido, né, junto ao governo, junto à justiça, transformar reservas indígenas, digamos assim, razoáveis na questão do tamanho, em reservas indígenas enormes, sem fins. Quer dizer, um negócio muito grande, como é o caso do Pará. O Pará não tem 60 mil índios, de repente tem uma extensão territorial, né, destinada a esses 60 mil índios, que inviabiliza, de repente, a produção para os 9 milhões de habitantes que está chegando agora. A terra indígena Yanomami tem sido invadida por mais de 20 mil garimpeiros. As tribos vêm sofrendo com inúmeros casos de crianças que morrem de malária e de fome, sem assistência adequada do governo federal. A produção do programa Inclusão tentou ouvir a FUNAI sobre essa tragédia que está atingindo fortemente o povo Yanomami, mas não tivemos resposta. A morte de indígenas Yanomami na região amazônica, onde também há a contaminação dessa população por mercúrio decorrente de garimpos ilegais, o assassinato de lideranças indígenas em outras regiões do país, toda a violência perpetrada no tempo presente contra os povos originários demonstra tão somente que o Brasil vive uma situação histórica de exceção. Neste cenário, neste contexto, a violência maior segue contra os povos indígenas e também contra os recursos ambientais existentes nas terras tradicionalmente ocupadas. O Estado brasileiro, que deveria promover a segurança, a defesa dos povos indígenas, age em boa medida no sentido contrário. Não é por acaso, portanto, que a liderança maior do Poder Executivo Nacional tem sido denunciada às cortes internacionais por crime de genocídio contra os povos indígenas. É lamentável que isso ocorra no país em pleno século XXI. Sabemos, porém, que o governo que aí está passará e os povos indígenas continuarão, porque assim eles o fazem, resistindo a todo tipo de violência contra eles, perpetrada desde 1492, desde 1500. Voltar atrás, voltar ao século XVI, para contestar todas as áreas que algum dia alguma tribo passou por lá, seria gerar um caos no país. Afeta todo o direito de propriedade do Brasil. Terras que estão cultivadas há um século, 2 séculos, por agricultores, podem ser questionadas e serem reintegradas a uma eventual descendência de eventuais tribos que passaram por aquelas terras há algum tempo nos últimos séculos. Hoje, o que está acontecendo essa morte
é por causa dessas PL que está tramitando. E essas pessoas que entram dentro das aldeias, tá, já está mexendo com facção. A facção PCC, a facção fulano e tal, tá? Inclusive mesmo está acontecendo muitos ataques, não só no Amazonas, né? No Yanomamis, mas na região sul, na região do Mato Grosso, em todo o território está acontecendo isso por causa dessas PL. A taxa de assassinatos de indígenas aumentou quase 22% em 10 anos. Mais de 2 mil índios foram mortos entre 2009 e 2019 no Brasil. Só em 2019 foram registrados 113 assassinatos, que, somados a outros casos de violência, totalizaram 277 casos no ano anterior, o dobro do registrado em 2018. O assassinato de lideranças indígenas, igual eu estou correndo risco também, é devido das autoridades, né, competentes que não tomam providência. Qual é o órgão que nos ampara? É a FUNAI, mas ela esqueceu da gente. Então isso fica muito triste para nós, que muitas vezes a gente chega na FUNAI e nós não temos nem permissão de entrar. Então se esse órgão foi criado para nos proteger. Se tiver um índio em qualquer lugar, a responsabilidade é dela de colocar ele em segurança. E, infelizmente, isso não está acontecendo. É por isso que tem o índice de assassinato de liderança está muito grande. Falar do garimpo ilegais, a PL 191, ela vem para dizimar as comunidades. Quando eu falo na dizimação dos povos indígenas, essa PL que está tramitando dentro do Congresso, né? Porque dá o direito do garimpeiro entrar dentro das nossas terras, destruir a mãe terra, atrás de garimpo, atrás de ouro, atrás de minério. Dá direito do cidadão chegar lá com a grande empresa, né, destruir a natureza, destruir o rio. A Conferência das Nações Unidas, a COP26, sobre mudança do clima, foi realizada neste ano com a participação de delegações de quase 200 países, acompanhada por grandes manifestações de grupos ambientalistas. Os povos indígenas foram representados por lideranças que cobraram respeito e mais espaço na discussão sobre o meio ambiente. Este ano, no mês de novembro, houve na Escócia a 26ª Conferência da ONU sobre a mudança climática no planeta. Neste evento, lideranças indígenas de todo o país marcaram forte presença. Não apenas denunciaram a violência que sofre no país, como também denunciaram o desmatamento, as queimadas, a destruição das florestas nesta parte da América do Sul. À ocasião, uma liderança do Brasil, Chai Suruí, fez uma eloquente fala. E por conta da sua eloquente e sábia fala, tem sofrido ameaças de violência. Espera-se, obviamente, que as autoridades brasileiras propiciem a ela e a todas as lideranças indígenas a sua integridade física. Se houve uma participação marcante por parte de lideranças indígenas neste evento, por outro lado, que se percebe que os líderes mundiais não tomaram até então as devidas providências para reverter as mudanças climáticas que com certeza já afetam e afetarão ainda mais drasticamente a população mundial, especialmente as pessoas mais pobres que vivem em diversas partes do planeta. A COP26, ela veio assim num bom momento, vamos se dizer, mas num momento até triste, né? Alguns países estão tendo seus problemas sociais e de guerra. No Brasil também está tendo essa guerra, só que de forma silenciosa, né, e legalizada. Então a Chai Suruí
ela foi a única mulher indígena, né, a única indígena, né, que falou ali na COP26, mas foram palavras assim bem significativas, bem importantes. Veio trazer ao mundo que os povos indígenas não estão contentes com o que está acontecendo, né? A situação dela hoje é o que vem acontecendo há muitos anos atrás, né? As lideranças sendo criminalizadas por questões de estar abrindo a sua boca para falar o que está acontecendo. Então a Chay, ela foi mostrar o que vai acontecer daqui para frente, não é só o que aconteceu, mas é o que vai acontecer. Os povos indígenas estão sendo realmente ameaçados por estar pedindo a visibilidade dos seus direitos e dizer não aos retrocessos. Nós temos pessoas destruindo a floresta como se fosse uma coisa inesgotável. Isso está esgotando, tanto é que a gente tem aí o relatório da ONU, tanto é que o nosso grupo, né, povos indígenas foram em massa na COP26, tentando alertar, isso não vem alerta de hoje, há muito tempo alertando sobre a questão climática, a destruição do mundo, a destruição da humanidade. Até 1983 não havia nenhum representante dos povos indígenas no Congresso Nacional, quando o cacique Mário Juruna foi eleito. A deputada Joênia Uapicana foi a primeira mulher indígena a ocupar uma cadeira na Câmara. A deputada é advogada e foi eleita em 2018 com o objetivo de defender os direitos dos povos indígenas no Congresso Nacional. A gente vem acompanhando há 2 anos o tanto de retrocesso que nós tivemos em relação aos direitos sociais, direitos constitucionais, e os povos indígenas têm sido atacados constantemente. Então, não tem sido fácil manter o direito, todo momento há um ataque, seja ele em atos administrativos do próprio presidente, seja ele nas proposições de sua base que apoiam, como o pedido de arrendamento, a questão da regularização de um garimpo ilegal em terras indígenas, mineração. E hoje nós enfrentamos o PL 490, que justamente visa a estrangular os direitos constitucionais, colocando a tese de marco temporal, que está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, flexibilizando o usufruto, que hoje a Constituição fala que é um usufruto exclusivo, e também colocando diversas situações do caso da Raposa Serra do Sol, que o Supremo já se manifestou que não digamos assim, vinculante a outros casos de outras terras indígenas. A sociedade contribui muito, sim, na divulgação dos direitos indígenas, que são povos originários desse país, que mantêm essa cultura viva e que dependem de suas terras para manter a cultura, para manter a vida, para manter o meio ambiente de qualidade, que tanto é utilizado para toda a sociedade brasileira. Contribui no momento que cobram seus representantes parlamentares uma coerência para defender os direitos da Constituição. É importante conversar para que vote contra o PL 490, que hoje é a prioridade no movimento indígena que está se manifestando contra aqui no Brasil. Então é importante também conhecer e respeitar os povos indígenas e também ter esse compromisso com a nossa Constituição Federal. E se esse novo marco temporal passar a existir, caso o Supremo assim entenda, será um duro golpe no nosso agronegócio, com repercussões internas quase catastróficas, mas também lá para fora. Hoje o Brasil tem a sua segurança alimentar, mas muitos outros países dependem do que nós produzimos para que eles lá fora tenham a sua segurança alimentar também. Cada 5 pratos de comida consumidos no mundo, 1 vem do Brasil. Se o Brasil tiver que demarcar novas reservas indígenas, conforme previsão do Ministério da Agricultura, o equivalente a mais 14% do território nacional, Alemanha e Espanha juntas, o preço de alimento vai disparar. E não só isso, podemos ter no mundo desabastecimento. O genocídio que as populações indígenas sofrem nas aldeias, o povo quilombola sofre nos quilombos e a gente sofre nas favelas. É tudo um genocídio só que é operado de formas diferentes no campo, na cidade e na floresta. Não importa se cai faca do céu,
fogo do céu, chuva. Todos nós estamos na mesma luta, né? Na mesma batalha, na mesma mobilização. Somos mães, somos pais, somos maridos, somos filhas. Ou seja, vamos dizer não ao retrocesso, vamos dizer não à violência, porque vidas importam. O que eu pediria para o Congresso Nacional inteiro, dos deputados federais e também dos senadores, que eles vejam as comunidades com outros olhares diferentes, porque não tem uma política voltada pelas comunidades indígenas. Tem que ter uma política e saber que esse território era nosso, nós fomos roubados. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever este programa, é só acessar o site da TV Senado no endereço senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!